Dezenas de milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo, a Europa era muito mais quente do que atualmente e consistia em um extenso arquipélago que abrigava uma quantidade incalculável de ilhas grandes e pequenas, todas cercadas por um mar tropical raso. Muitas dessas ilhas eram relativamente simples e desabitadas, tornando-se um bom destino turístico. Mas, no caso de algumas ilhas, a história era completamente diferente, pois abrigavam residentes que tornariam qualquer visita altamente questionável. E de todas as ilhas que você poderia ter visto naquela época, a mais insana de todas era um lugar habitado por uma grande variedade de animais, dos quais alguns poucos teriam te dado pesadelos bem pesados. E curiosamente, os animais em questão não eram dinossauros, já que este era um dos únicos lugares em todo o mundo onde os dinossauros não eram os verdadeiros governantes, mas sim as presas. Bem-vindo à ilha de Haig, uma das piores ilhas que você poderia imaginar. Apesar de ter sido uma massa de terra relativamente grande, a ilha de Haig não pode mais ser encontrada em nenhum mapa. E hoje os únicos sinais de sua existência são encontrados por meio de formações rochosas limitadas ao redor da cidade de Haig, na Romênia. No entanto, entre 90 e 66 milhões de anos atrás, ela era uma ilha independente com cerca de 80 mil quilômetros quadrados ou 31 mil milhas quadradas de área, sendo aproximadamente do mesmo tamanho da ilha espanhola, que abriga dois países, Haiti e República Dominicana. Ou seja, Haig era uma ilha de tamanho considerável. Com base em dados geográficos, os pesquisadores acreditam que ela ficava logo acima da linha do Equador. Se surgisse nos dias de hoje, estaria localizada numa área dentro da Argélia. Embora, em termos de clima, geologia e topografia, a ilha moderna mais semelhante a ela seja Hainan, que fica na costa da China. Além disso, naquela época, seus arredores não eram, em sua maioria, terras africanas, mas sim outras massas europeias como Ibéria, Irlanda, Sardenha, Bósnia, Áustria e partes do que hoje é a Ucrânia, só para citar algumas. Dito isso, por causa da disposição dos continentes durante o Cretáceo, você não estaria assim tão longe de partes da África ou mesmo da América do Norte. Mas não pense que poderia nadar até esses continentes. Haig era cercada pelo Mar de Tétis, estando isolada por pelo menos 200 quilômetros em todas as direções, com a massa de terra mais próxima sendo o maciço da Boêmia. Devido a esse isolamento total, a ilha de Haig provavelmente foi bastante tranquila por muito tempo, já que poucos animais conseguiam alcançá-la ou estabelecer uma população permanente ali. Isso se reflete na quantidade mínima de fauna conhecida dos estágios mais antigos do Cretáceo. Então, se por acaso você tivesse sido deixado na ilha no começo, suas maiores preocupações seriam apenas lagartos pequenos e tartarugas marinhas. No entanto, rumo ao final do Cretáceo, as coisas começaram a mudar. Dinossauros, pterossauros e outras criaturas encontraram seu caminho até a ilha, tornando-se habitantes permanentes, aparentemente, transformando o local em mais um domínio de dinossauros. Mas isso não era o que acontecia de fato. Na ilha de Haig, os animais tinham uma abordagem muito diferente quanto ao tamanho, em comparação com o resto do mundo. Se alguém tropeçasse nesse lugar perdido, rapidamente perceberia que havia algo muito estranho, já que os dinossauros eram em miniatura, enquanto os maiores e mais mortais predadores não eram terópodes, mas sim pterossauros carnívoros gigantes que evoluíram para se tornar os predadores supremos e indiscutíveis. Agora, por que os pterossauros eram gigantes ali e os dinossauros pequenos é uma pergunta que há muito fascina os paleontólogos. A explicação mais aceita de longe é que os animais foram submetidos ao nanismo e gigantismo insulares. Ou seja, no caso dos dinossauros, tornaram-se menores devido à escassez de recursos, enquanto os pterossauros, normalmente limitados pelo tamanho dos dinossauros, estavam livres para crescer em estatura na ausência de competição, levando ao surgimento dos maiores animais que já voaram na história. E posso te dizer, pterossauros gigantes não são imagens bonitas. Até agora, 3 espécies de asdárquidas são conhecidas por terem dominado essa ilha, todas da família Asdárquida, o grupo mais difundido de pterossauros durante o Cretáceo, caracterizado por pernas e pescoços longos. A menor das 3 era o Eurasdarco, que ainda assim era monstruoso pelos padrões normais, com uma envergadura estimada de 3 metros, o que já o coloca no mesmo nível das maiores aves voadoras de hoje. Mas, nesse tamanho, não representava uma grande ameaça para a maioria dos dinossauros,
e provavelmente se alimentava de anfíbios, pequenos répteis e mamíferos. No entanto, tal dieta não pode ser atribuída ao próximo pterossauro, o albadraco, que apesar de nem ser o maior da ilha, era um absoluto colosso, com uma envergadura de até 7 metros. Isso o tornava maior até que o Argentavis, a ave voadora mais pesada. Se ele estivesse andando ao seu lado, seria facilmente alto o suficiente para olhar por cima da sua cabeça. Algo bizarro que você também notaria seria o tamanho do seu crânio, que era grande e robusto, o primeiro sinal de uma dieta mais sinistra. Paleontólogos acreditam que esse tamanho e robustez eram adaptações para um bico e mordida mais fortes, permitindo ao albadraco caçar presas maiores que a maioria dos pterossauros sequer tentava, ou seja, dinossauros. Especificamente, certos pesquisadores acreditam que, dado seu tamanho e cabeça poderosa, o albadraco podia esfaquear ou esmagar diversos dinossauros da ilha até a morte. Em alguns casos, ele podia até mesmo engolir a presa inteira. As bordas e laterais do bico também eram bem mais afiadas do que o normal para pterossauros, o que é mais uma evidência de que ele tinha um apetite maior que o do seu predecessor. Em termos de volume puro, o albadraco já era o segundo maior predador da ilha com uma ampla vantagem, o que provavelmente tornava muitos dinossauros, pelo menos os juvenis, alvos viáveis. Mas é improvável que ele atacasse os saurópodes anões ou os ornitópodes, preferindo terópodes, niodossauros e outras faunas de dinossauros não avianos. E embora pudesse voar, análises de sua estrutura de pernas e asas sugerem que era mais uma criatura terrestre, preferindo patrulhar a ilha e usar a vegetação como cobertura para emboscar suas presas. O voo era mais utilizado para identificar áreas de caça. Mas, apesar de seu tamanho e aparência assustadora, ele não era seu maior problema. Isso vinha na forma do Hatzegopteryx. Não há como negar que o albadraco era grande, mas ele parecia ridiculamente pequeno perto do Hatzegopteryx, que é atualmente o maior animal voador que já existiu, com uma envergadura de cerca de 12 metros. Para você ter uma ideia, isso é mais largo do que um jato de combate F-35. Somente o Quetzalcoatlus, da América do Norte, chega perto em envergadura, mas nem isso o superava em peso. O Hatzegopteryx era mais parecido com um bombardeiro pesado, com um esqueleto assustadoramente robusto e alto. Quando no chão, sua cabeça atingia cerca de 5 metros de altura, próximo da altura da girafa, o animal mais alto atualmente. E por ser tão corpulento, alguns paleontólogos acreditam que ele poderia pesar tanto quanto ursos pardos de tamanho médio. É difícil acreditar que tal criatura poderia voar, mas podia. Os paleontólogos observaram que suas asas eram projetadas exatamente como as de outros asdárquidas e não mostravam sinais de regressão. Acredita-se que, para decolar, o Hatzegopteryx usava seus membros incrivelmente fortes para se lançar no ar, onde suas asas gigantes então assumiam o controle. Com base em estudos de outros pterossauros, acredita-se que o Hatzegopteryx tinha um salto vertical de cerca de 2,4 metros, ou seja, 300% maior que a média de jogadores da NBA. Mesmo sendo capaz de voar, ele não era bom em longas distâncias e provavelmente voava apenas por curtos períodos, usando a visão aérea para localizar presas. Como o albadraco, o Hatzegopteryx parece ter sido principalmente um predador terrestre, e provavelmente um bom corredor também. No chão, sua altura permitia que ele visse por cima da vegetação. E para piorar, ele tinha excelente visão, como indicado pelos seus anéis esclerosos, o que permitia detectar qualquer animal tentando se esconder. Com base nessas características e estatura, os pesquisadores concluíram que o Hatzegopteryx era de longe o maior e mais dominante carnívoro da ilha. Mas não era necessariamente o tamanho do corpo que o tornava tão assustador, e sim a sua cabeça gigante. Comparado com o albadraco, o Hatzegopteryx parecia piada. Sua cabeça media 2,5 metros, ou seja, do tamanho de um cavalo inteiro. Ela não era apenas longa, mas também bizarra e robusta, dando-lhe uma aparência surreal. O design de sua cabeça indicava claramente uma dieta monstruosa, compacta, resistente e construída para suportar forças extremas. Além disso, seu pescoço era envolto em grandes quantidades de ligamentos e músculos, sinais de que o crânio era feito para golpear com extrema força. Isso levou os pesquisadores a deduzirem que o Hatzegopteryx era um verdadeiro matador de dinossauros, predando muitos dos habitantes da ilha.
Mesmo os saurópodes anões e ornitópodes não estavam a salvo, pelo menos quando jovens. As recriações sugerem que o Hatzegopteryx podia esmurrar e perfurar com força suficiente para matar presas que normalmente seriam grandes demais para serem engolidas. Embora valha lembrar que sua boca abria o bastante para engolir uma presa do tamanho de um humano. Para tornar tudo ainda mais sombrio, há evidências adicionais que indicam que este pterossauro era um predador extremamente brutal e bagunçado. Os espécimes normalmente tinham cicatrizes pesadas na parte de trás dos crânios, o que é um sinal de que eles regularmente suportavam impactos pesados em alta velocidade. E outros estudos descobriram que o pescoço e o bico do Hatzegopteryx podiam suportar forças 10 vezes maiores que seu próprio peso corporal, o que implica que cada investida de seu bico poderia literalmente penetrar profundamente na carne ou causar um trauma contuso significativo. Claramente, o Hatzegopteryx era sem dúvida o verdadeiro rei desta ilha pré-histórica, e a transformava em um lugar bastante assustador. Mas nem mesmo ele, nem os outros pterossauros, eram sua última preocupação, pois essa ilha também era o lar de outros carnívoros, incluindo uma boa quantidade de crocodiliformes que, como os pterossauros, se beneficiaram de viver com dinossauros anões, e conseguiram posições muito mais altas na cadeia alimentar do que teriam em outros lugares. A maioria dos outros predadores à espreita ainda eram relativamente pequenos, pelo menos comparados a nós, humanos. E certos tipos como o Aprosuchus, Doratodon e Sabresuchus seriam considerados minúsculos nos dias de hoje, tendo sido menores que um gato doméstico. Por outro lado, um gênero, o Alodaposuchus, ficou bem grande. Era um tipo de eusúquio, cujos descendentes hoje são os crocodilianos modernos, e acredita-se que dominava os abundantes lagos e rios da ilha, onde esperava por animais sedentos buscando água doce para então emboscá-los com sua mordida poderosa e dentes finamente serrilhados. Restos fósseis mostram que era um dos maiores predadores da ilha, com estimativas sugerindo que podia ter chegado a 3 metros de comprimento e mais de 100 quilos, mais pesado que uma onça-pintada grande. O que é interessante, e um pouco assustador, sobre o Alodaposuchus, é que além de ser semi-aquático, ele também apresentava alguns sinais de adaptação parcial à vida terrestre, já que seus membros eram relativamente alongados para um crocodiliforme. Portanto, é bem provável que andasse bem, e talvez até corresse em certo grau. Ou seja, mesmo se você não estivesse perto da água, ainda teria que se preocupar com os crocodilos bem grandes. Sabemos também, por restos fossilizados, que cobras chamavam essa ilha de lar, incluindo certos madsoídeos, cujos membros em alguns momentos se tornaram as cobras mais longas da Terra. Contudo, a que habitava lá, o Nidophis, era um gênero menor, com um comprimento semelhante ao de uma cobra-liga comum. E ela também não era venenosa, então, embora uma mordida não fosse agradável, certamente não seria letal para animais maiores. Claro que também havia dinossauros carnívoros à espreita, mas como os demais da ilha, eles eram miniaturas em comparação com seus equivalentes do continente, e provavelmente não seriam nenhuma ameaça para presas de tamanho humano. Um dos mais comuns que você encontraria era o Elopteryx, também chamado de Heptastiornis ou Bradicneme, dependendo de quem você perguntar. Era um alvaressaurídeo de tamanho médio, que atingia 2,1 metros de comprimento, mas era bem leve, pesava como um beagle macho grande. Esses bichos tinham dedos com garras extremamente reduzidas, que os ajudavam numa dieta insetívora, composta principalmente por cupins. Isso não é muito assustador, mas, certa vez, foi sim bem perturbador, pois paleontólogos originalmente pensaram que o Elopteryx não era um dinossauro não aviano, mas sim uma ave gigante, como uma coruja de 2 metros de altura, o que com base nas corujas modernas, lhe daria uma envergadura de 5,4 metros. Isso a tornaria a maior coruja de todos os tempos, e um dos maiores animais da ilha. Mas, felizmente para os habitantes de Haeg, e infelizmente para alguns entusiastas da paleontologia, agora sabemos que não era esse o caso e que a criatura era de fato um inofensivo alvaressaurídeo. Embora houvesse outro dinossauro do qual você talvez precisasse realmente se preocupar, o Balaur Bondok. Essa criatura misteriosa muito intriga os pesquisadores, pois ainda não se sabe se era uma ave primitiva ou um dinossauro não aviano, mais especificamente, um tipo de dromiosaurídeo. Até o momento, a maioria das evidências aponta que era uma ave, mas estudos recentes sugerem que há uma chance de que fosse um raptor. De qualquer forma, era uma criatura muito interessante,
pois, apesar do tamanho reduzido, similar ao de um velociraptor, parecia ter sido feita para matar presas muito maiores. Seu corpo era bem mais musculoso do que se esperaria de um animal desse porte, com pernas extremamente robustas. Para completar, sua pelvis possuía muitos pontos de fixação muscular, sugerindo que era feito para potência, não velocidade. E com essa força, ele carregava não uma, mas duas garras grandes distintas em cada pé. Como os raptores, muitos paleontólogos acreditam que esse terópode usava emboscadas para surpreender presas, que então eram rapidamente derrotadas por chutes poderosos que cravavam as garras em sua carne. Outros sugerem que talvez usasse as garras não para rasgar, mas para imobilizar suas presas, e mataria literalmente comendo o animal vivo, depois que ele estivesse exausto, como algumas aves atuais fazem. Portanto, se você visse esse terópode, o melhor seria dar meia volta e sair fora. Embora eu deva mencionar que também há a possibilidade de que ele não fosse perigoso, já que apesar de termos fósseis bem preservados, nunca foi encontrado nenhum crânio. Isso significa que não sabemos com certeza se era carnívoro, onívoro ou até herbívoro. E falando em mistérios, havia outro predador desconhecido na ilha que poderia ter caçado animais grandes, ou não. Esse era o chamado Megalosaurus hungaricus. Ao contrário do que o nome sugere, ele não era de fato um megalossauro, esses já haviam desaparecido havia tempos, mas sim um terópode indeterminado, mal classificado, talvez um abelisauro. Como os outros dinossauros da ilha, era pequeno, embora o problema seja que não sabemos o quão pequeno, pois só foram encontrados dentes fragmentados. Ainda assim, eles são muito menores do que os terópodes do continente, levando paleontólogos a estimarem que ele media cerca de 3 metros, o que, se for verdade, o tornaria o maior dinossauro predador não aviano de toda a ilha. Um título respeitável. Mas, fora isso, pouco se sabe sobre ele, embora se presuma que caçasse dinossauros herbívoros como os trutiossauros e os almoches, que tinham tamanho próximo. Interessantemente, os almoches foi um dos poucos dinossauros que escapou relativamente ileso do nanismo insular, já que havia poucos herbívoros competindo por recursos em Haeg. Isso não permitiu que ele se tornasse um gigante, mas lhe permitiu manter um tamanho considerável. Ironicamente, os maiores dinossauros da ilha, e os maiores animais em peso, foram exatamente os mais afetados pelo nanismo. Os saurópodes anões. 2 titanossauros são conhecidos por viverem ali, o Magerosaurus e o Paluditita. O primeiro era ligeiramente menor, medindo 6 metros e pesando no máximo 1 tonelada, enquanto o Paluditita tinha tamanho semelhante, mas era um pouco mais robusto, pesando cerca de 1,1 tonelada. Com esses tamanhos, esses titanossauros estão entre os menores saurópodes que já existiram, mais comparáveis a cavalos do que a elefantes. Ainda assim, isso os tornava os mais pesados da ilha, e indivíduos adultos provavelmente estavam fora do alcance de qualquer predador. Além disso, eles também tinham defesas consideráveis, pelo menos o Magerosaurus tinha, com osteodermos cobrindo partes do corpo. Isso provavelmente ajudava os jovens a se defenderem de ataques. Mas nem todos os dinossauros foram tão afortunados. O Teumatosaurus, por exemplo, não tinha armadura e era pequeno a ponto de até mesmo os adultos estarem sempre em perigo. Ele era um hadrossauro de 5 metros e pesava cerca de meia tonelada. Era um dos dinossauros mais comuns da ilha, provavelmente, uma parte significativa da dieta do Hatzegopteryx. Seus dentes mostram que se alimentava de arbustos e plantas herbáceas, indicando que provavelmente vivia nas regiões internas da ilha, onde podia comer e se esconder de predadores. Infelizmente, ele não só tinha predadores, mas também sofria de doenças. Um fóssil mostrou um indivíduo com um ameloblastoma, tumor benigno, na mandíbula inferior. Embora não fosse maligno, acredita-se que isso contribuiu para sua morte, pois tornou quase impossível se alimentar à medida que crescia. A vida teria sido bem mais fácil para o Teumatosaurus se tivesse mantido o tamanho de seus parentes continentais. Mas nem todos sofreram com o nanismo insular, alguns experimentaram o oposto. Gigantismo, como o caso do Gargantuavis. Ele era sim um dinossauro, mas aviário, ou seja, uma ave primitiva. Normalmente, aves do Mesozoico eram pequenas, a maioria do tamanho de corvos, mas o Gargantuavis foi uma anomalia. Em função da pouca competição, tornou-se não só a maior ave da ilha, mas a maior ave conhecida da era dos dinossauros.
Hoje, acredita-se que tenha tido tamanho comparável ao de um avestruz ou casuar, com peso médio de 141 quilos, tornando um dos habitantes mais pesados da ilha. Seu papel no ecossistema, no entanto, ainda é incerto, já que, como o balaur, nenhum crânio foi encontrado. Isso nos impede de saber o que ele comia. Sua estrutura cervical indica que a cabeça seria gigantesca, o que levou alguns a compará-lo com as aves do terror do Cenozoico, que caçavam outros animais. Mas o resto de sua morfologia corporal não apoia isso. Outro aspecto curioso é seu fêmur grosso, muito parecido com o das extintas moas, o que sugere que o gargantuaves não voava e provavelmente também não era rápido. Isso levou alguns a pensar que ele vivia como as moas, forrageando sementes, frutas e folhas. Mas, sem a cabeça, é impossível saber. E como era uma criatura relativamente incomum e vivia longe de lagos e rios, locais ideais para fossilização, isso só torna mais difícil descobrir mais sobre ele. Mesmo sem saber como vivia, uma ave do tamanho de um avestruz com certeza te daria um baita susto se você cruzasse com uma. E isso sem contar os pterossauros, crocodilos e possíveis dinossauros predadores menores que faziam de Haega um destino assombroso. Para piorar, Haega ainda era cercada por águas infestadas de talassofobia. Cercada por muitos animais assustadores, as águas rasas que a rodeavam eram perfeitas para seus próprios pesadelos aquáticos. Como quase todos os lugares durante o final do Cretáceo, o mar era lar de mosassauros, mas aqui isso foi levado ao extremo, pois havia numerosos gêneros, pelo menos 9, o que dava à região uma diversidade maior de mosassauros do que qualquer outro lugar no mundo. Dos mosassauros que habitavam as águas ao redor de Haeg, 3 deles, o Mosasaurus, Ainosaurus e Prognathodon, eram verdadeiros monstros em termos de tamanho, todos com mais de 9 metros de comprimento, com algumas espécies chegando a ter o mesmo tamanho que certas baleias de barbatana. E os outros mosassauros, embora não fossem colossos, definitivamente não eram inofensivos, já que o menor deles, o Carinodens, ainda tinha comprimento semelhante ao de um grande tubarão-touro. Para piorar, os mosassauros geralmente preferiam águas rasas e quentes, então é seguro presumir que você não precisaria nadar muito longe para encontrar um, ou melhor, para ser encontrado por um. Além disso, você teria uma boa variedade de plesiosauros na área também. E embora seres humanos não fossem seus alvos, só a aparência deles já poderia te causar um ataque cardíaco. E claro, também havia tubarões que, como os mosassauros, apresentavam grande diversidade nessas águas e eram representados por espécies de tubarões-tapete, tubarões esquálidos, bambu, serra, tubarão branco e tubarão-lixa. Um dos maiores e mais dominantes era o tubarão ginsu, que era mais comprido que o maior tubarão branco já registrado, e capaz de atingir velocidades de até 70 km por hora, que usava para realizar emboscadas catastróficas em presas desprevenidas. Você também tinha o Leptostyrax, um tubarão da família das cavalas menos famoso, mas ainda maior, podendo chegar a 8,3 metros de comprimento, ou seja, quase o tamanho de um grande tubarão-baleia. O mais perturbador sobre essa criatura é que ela demonstrava uma forte preferência por águas rasas próximas à costa. Basta dizer que, se alguma coisa ficasse presa em Haeg, estava ferrada, tanto tentando permanecer lá quanto tentando fugir. E para piorar ainda mais, até a própria mãe natureza foi cruel com a ilha de Haeg. Estudos sobre a formação revelaram que a região era altamente propensa a erupções vulcânicas, que de tempos em tempos cobriam a ilha com espessas camadas de cinzas. Mas nada do que ela experienciou se compara ao que aconteceu 66 milhões de anos atrás, quando o gigantesco asteroide que extinguiu os dinossauros atingiu a Terra. Haeg foi um dos lugares azarados que provavelmente sofreu um grande tsunami, com ondas que podiam ultrapassar 9 metros de altura. E para aqueles que sobreviveram, ainda havia os efeitos colaterais habituais, temperaturas extremas, que causaram incêndios florestais devastadores, já que Haeg era dominada por vegetação seca. Esses incêndios, combinados com o tsunami, acabaram aniquilando essa misteriosa ilha e seus habitantes ainda mais misteriosos e incomuns.